Boa tarde, meus amigos. T-Dog falando, todos bem? Bom, espero que sim. Hoje eu estou com dois convidados aqui de grande valor aí para a comunidade Pauper de Joinville, né? E que também tem uma grande representação, não só no estado de Santa Catarina, mas como no Paraná, que é um estado parceiro, que a gente vem participando de campeonatos fora aí junto com a equipe Best Pauper. O primeiro deles é um velho conhecido, é o Diogo Moa, é o nosso idealizador aí do Best Pauper, né? Tem um currículo extenso. Quem acompanha os nossos podcasts anteriores sabe já da expressividade do Diogo na cena de Pauper Joinville. E o outro, nosso convidado, já foi alvo aí de alguns comentários no nosso podcast anterior, que é o Fernando Schulze, né? O Fernando Schulze é a primeira vez que participa dos podcasts conosco, mas de campeonatos ele também já tem uma vasta experiência aí participando de formatos como o Pauper e o próprio Legacy, né, que era o formato anterior que ele jogava e acabou migrando e ficando com a equipe Best Pauper aí. E boa tarde, Diogo, como é que tá hoje? Tudo bem? Boa tarde, História, tudo bem? Tudo bem, amigos ouvintes? Hoje nós vamos falar aqui um assunto que muito me agrada. Eu vou deixar que o Fernando Schulze introduza esse assunto pra gente. Mas eu estou muito feliz de estar participando aqui novamente e eu espero que todos os nossos ouvintes aí venham a gostar do assunto que a gente trouxe em pauta para eles no dia de hoje. E aí, Fernando? Boa tarde, pessoal. Bom, o assunto de hoje seria a parte de Reanimate. É um arquétipo muito forte em outros formatos, mas no Pauper ele chega a ser um pouco fraco, digamos assim. Mas é um deck muito divertido. A lista de hoje seria um UB Reanimate. Lembrando, né, gente, que o Fernando ele tem uma experiência aí no Legacy. No Legacy, um dos decks mais fortes que tem é o deck de Reanimate, né? Porém, no Pauper, ele não consegue ter essa mesma efetividade, né? Até porque o deck fica limitado com algumas cartas. Essa lista, se eu não me engano, foi o próprio Fernando que criou, né? Sim, fui eu, com base de algumas outras listas que eu achei na internet, mas Sim. eu fui adaptando para o que eu achava mais interessante. E o Diogo Moa também, rotineiramente, costuma jogar com Reanimate, porém a lista dele é a BR, se eu não me engano, né, Diogo? É o Mardu, tem preto, vermelho e branco, né? Sem o branco eu não consigo jogar. Então nós temos bastante conhecimento aí. Vamos começar comentando então essa lista aí do Fernando, né? A base de land que ele utiliza no B Reanimate dele, que é 4 vastidão morfoterrena, 4 terras em desenvolvimento, 7 ilhas e 4 pântanos. Então, Fernando, as 4 vastidões morfoterrenas e as 4 terras em desenvolvimento tem alguma função bacana no deck ali, além de filtrar as lands básicas do deck, ou elas estão ali só para fazer jogo mesmo? Bom, eu pensei nesses terrenos aí, porque se eu fosse botar as Lifeland, elas, além de gerar azul e preto, elas ganham vida, só que elas vão entrar virada também. E a ideia do Reanimator é entrar o mais rápido possível para não dar chance para o adversário se defender. E se caso atrasar um pouco, pelo azul poderia dar algum counter. Mas então a questão dos terrenos mesmo já que já vai entrar virado, eu uso eles. E daí também, querendo ou não, o terreno ciclado ali, que vai buscar o terreno básico, ele serve como alimento para o Gurmag também, né? Ah, exatamente, é verdade. São terrenos que vão direto pro Grave, né? Exatamente, mas a Zesh, tu não pensou em usar a Zesh, Fernando? A Ashe tu vai ter que pagar uma mana para poder ciclar. Imagina lá, tu tá com um azul, aí tu vai lá, cicla a Ashe, ela vai pro Grave, mas tu já virou um terreno. Seria como, para mim, na minha visão, seria como se tu botasse também uma terra em desenvolvimento e buscasse terreno e botasse virado, porque por mais que eu vou buscar um terreno e vou botar de pé, eu tive que virar o outro para poder fazer esse efeito, entendeu? Mas ela ainda adiciona uma incolor, né? Eu acho pode ajudar às vezes. a questão da Ashe ali, que não foi encaixar no deck, talvez seja pelo fato de ter que pagar mesmo, né? O Reanimate ele joga com poucas manas. Tipo, no T2 a ideia da lista já é pra estar reanimando algum bicho, né? Sim. Tá, então a lista de terrenos do Fernando é essa. Vamos para a fase das criaturas, né? O Fernando ele usa 13 criaturas aí no setzinho de criaturas dele, que são 4 Ulamog Crusher, 4 Pescador Gurmag, 3 Cascavel do Rio Listrada,
e 2 Granvorm de areia, né? O Ulamog Crusher eu acho que dispensa comentários, porque é a criatura, na minha visão, acho que é a criatura mais forte do formato, aí, mais pesada, né? E no momento que ela ataca, ela tem um Liquinar 2. É uma criatura que, se ela entrar no segundo turno ali, é muito difícil de ser parada, né? Acredito que tem até um combo no deck aí que é bem explorado, em que a criatura entra com ímpeto e com mais 1 de ataque. Inclusive o Diogo usa esse combo no próprio Reanimator BR dele, né, Diogo? Com certeza. Não dá para jogar sem o Dragon Break. É uma carta muito forte. E ela tem uma função no deck extraordinária, que é dar ímpeto para qualquer criatura com um custo de mana convertido maior que 6, igual ou maior que 6, né? Então todas as criaturas do deck vão entrar com ímpeto e tem a opção de tu pagar uma montanha para dar mais 1, mais 0 para a criatura até o final do turno. Essa carta ela é bem forte aí no formato. Fernando, quer comentar alguma peculiaridade aí do teu set de criaturas? Eu acho que ali a Cascavel do Rio Listrada e o Granvorm que são os grandes diferenciais do teu deck, né? Sim, a parte do Granvorm é que ele tem, por ele ter ciclado, eu consigo descartar ele sem precisar de alguma outra track assim, para poder jogar pro Grave. Sim, sim. E reanimar rapidamente. A questão é que daí custa 2 manas, então eu poderia fazer isso no segundo turno e daí no terceiro reanimar. Ou até no quarto turno com 4 manas, se tudo der certo, já fazia ele e reanima. E daí o fato de ele não poder ser bloqueado por criaturas com poder 2 ou menor, torna ele imbloqueável. E daí vai bater 7 todo turno, né? Entendi. Tem alguma criatura de tua preferência aí que tu gosta de reanimar no segundo turno? Ou tu vê, dependendo da match, que tu busca uma alternativa? Olha, tudo depende da match. Por exemplo, é legal reanimar o Lamog porque tu vai aniquilar e se o cara não tiver nenhuma resposta é GG. Mas às vezes é interessante tu reanimar a Cascavel, porque como ela tem Hexproof, aí ela não pode ser alvo e consegue ficar comendo de pouquinho em pouquinho. Digamos ali, contra o Mono Black, talvez o mais efetivo seria a Cascavel já, né? E ela não é qualquer bicho, é uma 5/5, né? 5 manto, né? Não, resistência, né? Resistência à magia. Tudo depende também da situação, né? Mas eu gosto dela por causa do não poder dar alvo ser mais difícil de tirar. Apesar que também, contra o Mono Black, como tem bastante sacrifício, dependendo da situação, pode também não ser muito bom reanimar ela. Sim. E aí seria interessante ter um counter, né? Na mão já antes de fazer o reanima, né? E assim, em virtude do... Tu que tem acostumado aí com o formato Legacy, o deck muda muita coisa mesmo, né? Com certeza. Basicamente tudo, né? Não tem nem como comparar, né? Porque o Legacy ele tem bem mais quantidade de Reanimators. Cartas, né? Se eu não me engano, 12 Reanime tem no Legacy. E sem falar também umas 12, 16 descarte. Então, tipo, é bem diferente. Uma lista bem mais completa, né? Sem contar que em Tomb faz toda a diferença. No Legacy, né? Sim, daí consegue combar turno 0, né? Tipo, mana, Dark Rito, Entomb e Exumar. No Pauper consegue. Com Pétala é válida, Dark Ritual também, mas tu vai ter que exigir praticamente a mão toda para tu combar na mão inicial. Depender de sorte também, né? Sim, porque com a gente certeza. geralmente não gosta. Eu já testei. Então, galera, fizemos essa analogia aí com o Legacy, né? E vamos partir então para o set de feitiços que o Fernando Schulze usa no deck dele, né? São 4 Exumar, são 4 Dures, uma análise profunda, 2 Ponder, 4 estudo cuidadoso, 3 planejamento estratégico e 3 Pieces of the Puzzle. Né? O Exumar ali é a carta-chave para o deck, a gente sabe disso, não só do B como do R também, né, Diogo? Com certeza. O R ele ainda conta com algumas outras cartas para puxar do cemitério, né? Enquanto o deck UB ele conta apenas com o Exumar. Tu não sente uma dificuldade, Fernando, em estar jogando só com os Exumar no deck? Sim, mas por isso também temos o Proibir, né? Para poder dar um counterzinho. No próprio sideboard tu pode botar algum counter, um dispel, alguma coisa assim, para tu garantir que tu vai conseguir combar e ter algum efeito. E inclusive a questão do Dures, ele serve também para tu verificar a mão do adversário antes de tu poder combar. Para daí tu ter certeza que o teu combo vai ser o mais efetivo possível, né? Sim, geralmente essa é a ideia, né? Fazer
Geralmente se dá o Duris ali antes de fazer qualquer ação com as cartas de reanimação, né, Fernando? Sim, com certeza. Lógico também, se tu conseguir abrir com uma mão perfeita e já no turno 2 combar, tu vai pra cima, porque dificilmente um deck Pauper vai conseguir parar um combo turno 2 ali. Salvo se tiver algum counter, alguma coisa assim, mas é questão da estratégia também do jogador. Né? Ô, Fernando, deixa eu te perguntar, o que seria a mão perfeita para esse deck aí? Bom, eu separo 6 cartas que tem que ter na mão inicial. Seria um pântano e uma ilha, para tu poder já entrar com os terrenos já de pé e já poder fazer Uma alguma... curva certa já, né? Isso, fazer ação. Um estudo cuidadoso, exumar, o Dragon Breath e um Lamog Crusher. Que daí, qual que seria a ideia? Tu vai no turno 1 fazer ilha, estudo cuidadoso, comprar 2 cartas e descartar o Dragon Breath e o Lamog's Crusher. Aí turno 2 você baixa Pântano e faz exumar puxando o Lamog Crusher e o Dragon Breath, que quando, como a gente já falou, Sim. quando entra uma criatura com custo de mana maior que 6, ela entra anexada nessa criatura e daí já vai com ímpeto, já bate aniquilando ali e dali Isso o adversário no turno não volta. 2, né, já, né? Esses combos também tu consegue fazer no BR, né, Diogo? A mesma situação, Sim, né? com Tu certeza. tu só muda o estudo pelo feito em Slough, né? Isso. Mas vai também 4 reanimar a mais, né? Vai o sopro de vida, né? Ah, Que é talvez branca, seja mais custo dor, né? 4, né? Isso. Queria aproveitar até a pergunta e fazer uma pergunta para o Fernando. Se ele não sente falta de usar a memória fragmentada no deck, que é uma opção a mais para tentar buscar o exumar, para conseguir então, enfim, reanimar a criatura que ele deseja. Bom, memória fragmentada iria ajudar a questão de buscar o exumar. E também porque ele tem a questão que ele descarta, não, ele remove cartas do 4 grave. cartas, né? Ela serviria se fosse também olhando questão de tirar alguma criatura do adversário para ele não poder reanimar quando tu fizer o exumar. Eu, no caso, que como o deck é com uma boa base de azul, eu uso bagunçar e misturar, que ele faz a mesma coisa que o Memórias Fragmentadas A questão ali. do transmutar, a habilidade de transmutar, né? Exatamente. Isso, exatamente. E daí tem a questão que o bagunçar a mistura, ele pode anular uma mágica instantânea ou um feitiço, que daí seria mais um counter para evitar de tirarem o teu bichão do campo de batalha, né? Ah, perfeito. Bem legal também essa escolha dele, Diogo, porque o bagunçar e misturar tu pode anular a mágica instantânea ou feitiço, né? E a gente sabe que no nosso formato tem algumas cartas que dão alvo direto no grave. Então, tu pode estar se esquivando, né, de alguma coisa, ou até de uma coisa que venha a matar criaturas, né? Com certeza. Então, acho que talvez seja essa a ideia de ter colocado o bagunçar na lista principal. Seguindo aí, 4 Duris, a gente sabe que é para olhar a mão do oponente, né, antes de usar qualquer carta que reanima. Análise profunda, Fernando, quer falar alguma coisa sobre ela, alguma peculiaridade? É uma carta que às vezes tu vai precisar descartar quando tu estiver buscando alguma coisa. Tu fez lá um planejamento estratégico ou um Pieces of Puzzle e tu achou alguma outra coisa melhor, tu descartou o Deep Analysis. Aí se tu quiser Recapitular dela, recapitular ela para poder comprar as cartas, coisa e tal, ela ajuda bastante. É uma Sim, carta sim. que tu consegue reaproveitar ela do grave, né? Aí tu usa 2 Ponders, né? E Ponder, se eu não me engano, é uma das cartas mais jogadas aí no Pauper ultimamente. Tu vê em tudo que é lista que tem azul. Os 4 Estudo Cuidadoso. O Estudo Cuidadoso também joga no Legacy? Não, nunca vi isso do... Eles usam outras cartas, né? No antigo Reanimar Ia, né? ia. Aí depois foi substituído pela Entombe, né? Agora tá jogando mais lista BR. Rakdos. Sim, Reanime o B ficou um pouco em extinção. Galera, a gente está fazendo esse paralelo entre Pauper e Legacy justamente porque o Reanima no formato Legacy ele é um dos decks mais fortes que existe, tá? Então a gente se acaba... A comparação com o deck Pauper pro deck Legacy é inevitável, tá? Isso sempre vai ter. Então a gente acaba traçando esse paralelo para a gente ter uma dimensão maior de onde é que a gente pode chegar com um Reanimate Pauper, né? O próprio Fernando falou
que o deck ele não é um deck de real competitivo, né? Mas que, se aprimorado, sim, ele pode ter uns bons resultados aí em qualquer tipo de torneio. Eu né? tenho esperança, já joguei um Mega Pauper com ele. Jogou o Mega Pauper, né? E aí, Diogo, fala um pouco dessa tua experiência aí. Foi triste demais, apesar do fato que o Guma estava streamando no dia, eu fui... Você jogou na stream do Guma com ele? Fui streamado pelo Guma, ganhei de um Boros Monarca, ganhei 2-0, jogando de Mardu Reanime. O Boros Monarca é muito forte. Mas foi a única vitória do campeonato, depois foi só ladeira abaixo, inclusive eu perdi pra você no evento. Sim, na época eu tava jogando de Tron, né? Eu tava com o Tron. Não, tava de Mono Black. Ah, Mono Black. Eu lembro até hoje, reanimava o Lamog e já morria. Tá louco, é bem difícil mesmo. Contra algumas partidas é bem difícil. Talvez essa lista do Fernando fosse mais efetiva no torneio, né? Seguindo então, passo do cuidadoso. 3, planejamento estratégico. Essa é uma carta bem comum de se ver no Pauper, né? Então, tecer algum comentário, Fernando, sobre ela? Eu acho ela interessante que ela seria como se fosse um impulse, só que daí tu olha as 3 cartas e traz uma pra mão e o resto põe no grave. Que é interessante para tu achar o que tu quer na tua mão e o que tu quer no grave tu consegue filtrar e jogar certinho pra lá. É diferente, por exemplo, das outras cartas que tem de tombar o teu próprio deck e comprar uma carta. Entendi. Daí tu não sabe o que tu tá jogando, às vezes tu jogou pro grave o que tu queria na tua mão e tu comprou o que tu queria no grave. E aí tu tem o controle, né? Por exemplo, tu compra um Exumar, 2 Ulamog, joga os 2 Ulamog e já reanima, né? Exatamente. Bem bacana mesmo, escolher do planejamento estratégico. E aí, 3, Pieces of the Puzzle. Essa carta, se eu não me engano, é inclusive o nome de um dos decks aí. Né? Eu já vi o Diego Alves, vice-rei, jogando com o deck. Que ele é um deck que consiste todo em mágicas, né? E daí tu faz o Pieces of the Puzzle para pegar umas cartas que colocam fichas de Minotauro no campo de batalha. Mas também é um outro deck aí que não tem jogado muito. Eu acho que no reanime ela acaba tendo uma força bem bacana, né? Sim, com certeza. Esse deck é o R lá, o R Cornos, que nem o Diego chama. O R Cornos, Justamente que são Minotauros as fichas que colocam em campo. E ele é interessante porque tu revela 5 cartas do topo e tu puxa até 2 instantânea ou sorcery pra tua mão. Então tem bastante no deck, né? Isso, e cai na mesma ideia do planejamento estratégico. Custa uma mana a mais, que ela é custo 3, né? Mas aí tu também consegue filtrar o que vai vir pra tua mão e o que vai vir pro grave, né? Ah, entendi. Bem legal. Então, as instantâneas ali do deck, né? Falamos agora do setzinho de feitiço. Vamos falar das mágicas instantâneas que o Fernando usa. Bagunçar e misturar. A gente já comentou ali anteriormente por que essa carta está no deck, né? E a função dela. E vamos chamar a atenção aqui para 4 proibir. São 4 cartas que inclusive vão no Tron. E aí, Diogo, como é que tu vê a entrada do proibir no BR Animate? Eu acredito que ele dá uma certa tranquilidade para ele tentar combar, principalmente se ele utilizar o Duris e já tiver em mente o que o oponente tem na mão. E assim que ele conseguir combar também, a maioria das cartas que eventualmente podem vir a tirar as criaturas dele serão de custo 1 ou 2. Então ele é um counter extremamente forte, abusando da versatilidade para tentar fazer com que a sua criatura permaneça no campo de batalha. O bacana é que o proibir ele tem um reforçar, né? Sim. Caso venha alguma mágica aí que seja um custo mais alto, tu consegue utilizar ou reforçar para anular mágicas de custo 4 ou menos, né? Tu já chegou a usar dessa forma, Fernando? Sim, eu já usei dessa forma assim. E eu também já usei ele pra quando tiver algum deck muito agro, que eu ver que eu não vou conseguir aguentar muito tempo. Normalmente deck agro as cartas tem custo baixo, então ele também facilita bastante. E o fato de eu escolher um proibir ao invés de um counter spell, por exemplo, é porque como eu vou precisar tanto do preto quanto do azul, para não ficar muito preso e não conseguir fazer minhas ações, o proibir ele é uma qualquer e uma azul, então facilita na questão da curva da mana. Essa é a ideia do Tron também. O Tron também, quando vai escolher pela contramágica, acaba deixando de lado a contramágica, né? E opta pelo proibir justamente por causa dessa questão da curva de mana. Eu acho que todo deck de 2 cores que vai anula, eles acabam relevando essa questão, né? Mesmo tendo as 8 cartas que puxam terrenos do Grimório e colocam em jogo, essa questão dos terrenos acaba atrapalhando bastante.
Então vamos seguir aí para os encantamentos, né, que o Fernando usa, que são 3 Dragon Breath, né, importantíssimo no deck. Inclusive uma carta bem elogiada aí pelo nosso patrão aqui, o Diogo Moa, que fez uma ressalva anteriormente. Vamos reforçar a ressalva dele aqui só para a gente lembrar ali o que faz a carta e o que vocês podem estar utilizando como parte de combo, né? Chus vai falar? Bom, ela é fundamental para tu conseguir já entrar batendo, né? Que essa é a intenção. Reanimar o quanto antes e já ir batendo, e se for com o Lamog Crusher, por causa do... Melhorou, né? Por causa do Aniquilar, tu tem que... não dá nem tempo do adversário respirar, né? Se for um deck mais lento, o cara tem que sacrificar os terrenos, né? Independente do que tem na mesa, tem que ficar terreno. E aí não volta mais pro jogo, né? Exatamente, ou então se jogar algum bichinho na frente também, acaba não conseguindo voltar. Inclusive teve um campeonato que eu joguei, eu tava de Boros Bully e joguei contra um Rakdos Reanimator. E eu comecei a fazer um monte de fichinha de pombo e o cara batia com o Lamog, eu sacrificava as fichinhas, fazia mais fichinha e foi indo, e eu até que chegou num ponto que eu não tinha mais fichinha pra sacrificar, e daí eu acabei perdendo. E aí começou aí os terrenos, começou... Exatamente, tipo, não deu pra voltar. Eu acredito Aí bate o desespero. Não, bate desespero, né? Eu particularmente já joguei contra a Reanimate, onde eu tinha 2 Lamogs me batendo, eu tava tomando... Não, porque o cara tinha 2 encantamentos desse, né? Inclusive foi o nosso amigo Diogo Mo aqui. Disso. Então ele chegou a fazer 2, eu tava com o Boros também, por incrível que pareça. Ele tava com 2 Lamog na mesa e 2 Dragon Breath, então somando ali os 2 poderes dá 18 de dano. E aí eu me pergunto, como é que tu sai numa situação dessa com o Boros, né? 2 Lamog batendo, tendo que ficar 4 permanentes por turno. 18 né? não, é 16, né? Porque na verdade o Dragon's Brave ele não dá mais 1/0. O bafo de dragão dele é se tu pagar uma vermelha. E Entendi. o deck não tem como gerar essa vermelha. Verdade, então ele vai somar os 8 ali, né? Que são 16 de dano. Tens razão, Chus. E outra coisa, eu no Boros eu ainda eu tinha pensado naquela carta que previne, mas como o Lamog é incolor, né? Não tem como ele estar prevenindo, é isso? Com certeza. A pior parte, além de tudo que a gente já conhece do Lamog, ele ser incolor também é um ponto positivo a mais, é um fator essencial. Agora que falou desse ponto, eu lembrei de uma partida que eu estava jogando contra o Roberto Zapelaro. E quando eu comecei a reanimar, eu consegui reanimar um Lamog, fiz um Gurmag da mão, reanimei uma serpente. Aí como são bichos de cores diferentes, ele também não conseguia dar prismático pra proteger. É verdade, esse é mais um fator positivo do deck. As 4 criaturas que vão no deck, pessoal, lembrando que são uma de cada cor, né? Então se eventualmente vem uma proteção ou algum previne... Haja círculo de proteção. ou algum previne de cor única, vai acabar sofrendo aí as consequências, né? Então, acabamos de comentar toda a lista aí do Fernando, uma lista bem bacana, bem forte. Vamos passar agora para o sideboard dele, né? O que ele usa no side, para vocês terem ciência também. São 4 Fada Macabra, 2 Anul, 2 Shuivel, 2 Snuff Out, 3 Ido Blast e 2 Diabolic Edit, né? O Edit diabólico ali que dá um sacrifício de criaturas. Dessa lista aqui, Fernando, eu queria te perguntar essencialmente a função ali dos Editos e dos Snuff Out. Qual é a criatura que tu teme aí no formato para tu ter colocado esses removals aí no sideboard? Bom, se por um acaso acontecer de o cara conseguir pegar um Reanimator contra, pode ser bem interessante. Marionette, né? Exatamente. Ou às vezes um deck muito agressivo, o Snuff Out pode ajudar a parar esse bicho atacando. O Stomp, né? O Stomp, a partida é boa pra ti? Olha, contra o Stomp eu ainda não cheguei a jogar, eu não tive esse prazer, que também não é um deck, que nem eu falei, como não é um deck competitivo, eu também não jogo muito com ele, jogo mais for fun, assim, né? Então eu não tive esse prazer de jogar contra um Stomp ainda. Ver como é que é, né? E a questão do Edito ali também quando você adivinha um Auras bombadão ali, pra fazer sacrificar, né? Bolos, né? Fica difícil também, talvez, de frear, né? Exatamente. Mas apesar do deck não estar sendo muito utilizado, eu acho que você já ficou em primeiro ou segundo numa Friday, né? Numa Friday eu fiquei em terceiro, na verdade. Não cheguei a ter um bom sucesso com o deck.
E inclusive nessa Friday também tinha um Rakdos jogando lá. TP? Era do Toco? Não era do Toco, era um outro cara lá, ó. Apareceu Eu acho que era o Josemar. O Josemar jogou de Reanimator umas 3 vezes. Eu acho que era ele. Então- Não lembro quem que era. Eu sei que aconteceu e foi engraçado. Mas eu acabei me saindo melhor nesse duelo aí. Campeonato. Então, gente, esse é um deck aí bem polêmico no nosso meta, né? A gente sabe que ele não... Reiterando de volta para vocês, não é um deck competitivo, né? Inclusive o Fernando usou ele poucas vezes no ambiente competitivo, né? Mas é um deck aí que a gente acha bem bacana, tá testando, bem bacana, tá jogando. Para quem joga For Fun com os amigos, aí, isso aí é um prato cheio para diversão, né? Vocês podem estar conversando com o Diogo Moa pessoalmente, vocês têm o Facebook dele. O próprio Fernando Schultz também disponibiliza aí as redes sociais, caso precisem te esclarecer alguma dúvida, né, a respeito do deck. Então a gente vai para nossas considerações finais aí, eu espero que vocês tenham gostado. Diogo, quer tecer algum final aí, uma consideração? Eu quero deixar aqui de antemão para os nossos ouvintes que futuramente nada impede da gente trazer uma lista Mardu Reanimator, né, para a gente debater um pouco mais. A minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que isso seja fato, mas na minha opinião ela se torna um pouco mais versátil e um pouco mais forte. Eu já utilizei ela em Mega Pauper, em eventos maiores, e talvez eu seja a pessoa errada para falar isso, mas eu sou apaixonado por decks combo, então geralmente estou testando uma lista ou outra, mas a gente pode trazer outras listas para estar conversando com vocês também. Isso aí, galera. Quando vocês estiverem no YouTube, eles podem comentar alguma lista que vocês querem que a gente esteja comentando, tá? A gente acaba colocando essas listas porque é o que as propostas que a gente tem, né? E do ambiente que a gente acaba vivenciando aqui na cidade, então, né? Mas se vocês querem que a gente comente, por exemplo, um Torta Resistance, um Tron, uma lista aí de Mono-Red, né? A gente sabe que essas listas também participam do metagame. E coloquem nos comentários ali, se quiserem participar, ou mandem e-mail, né? A gente está sempre aberto para novas conversas. E, Fernando, obrigado pela presença, tá? É sempre um prazer a gente estar recebendo novos jogadores aí, ainda mais alguém com a tua experiência, com a tua dedicação no formato, né? A gente sabe que tu tem vindo muito forte, de bons resultados. No último podcast tu foi citado, né? Em relação ao teu deck Rakdos, a gente ainda quer fazer um podcast novamente com você, falando daquela lista de Rakdos que para mim foi um divisor de águas aí pro nosso meta, né? Então sinta-se convidado aí novamente a participar. Inclusive hoje eu estava conversando com o Diego Alves, o nosso amigo lá, e ele estava perguntando algumas questões de cartas de descarte, se dava para descartar sem dar alvo no cemitério, coisa e tal, já na ideia de utilizar um Torta Resistance para um deck Madness, coisa e tal. Mas aí a gente até verificou com o juiz lá, tem que ter alvo válido para poder fazer o descarte e tal. Os comentários aí no grupo, né? Já tava tentando umas maracutaia aí já. Vai vir deck novo por aí, galera. Vai vir sim. E se reclamar, vem com Torta Resistência. Tá louco, gente. Então é isso aí, gente. Obrigado, tá? Esperamos aí os comentários de vocês. Lembrando que o Diogo Moa aí tem a ideia de estar postando as listas também agora nos comentários do YouTube, né? Para quem tiver interesse, eu acredito que esse podcast já vai estar seguindo essa linha, né? O grupo Best Pauper é um grupo independente, né? Embora a gente jogue no clube de videogame, é um dos nossos grandes orgulhos, né? Tá fazendo o nosso grupo se mover de uma maneira bem bacana, apesar da quarentena, né? E sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Beleza, gente? Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí. Lembrando, galera, gostou? Se inscreve no canal, dá o joinha, curte. Isso vai ajudar a impulsionar a gente. Valeu, beleza? galera. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu!